Pessoal, beleza? Mais uma linha de química orgânica, hoje reações de eliminação. Já vou até te adiantando, viu? Das reações de eliminação, tem duas que você vai ter que ficar muito esperto, que é a desidratação intramolecular de álcool e a intermolecular, e já vê daqui a pouquinho. Bom, a primeira reação de eliminação que a gente vai fazer, pessoal, olha lá, ó, reações de eliminação. A primeira, eliminação de hidrogênio, desidrogenação. Eu vou pegar um hidrocarboneto e vou desidrogenar, vou retirar, vou eliminar hidrogênio. É o seguinte, ó, eu peguei aqui o etano, ó, CH3, CH3. Só que eu deixei CH2 e puxei um H para você ver eu retirando, né, o hidrogênio. Vou usar calor, um catalisador, e vou eliminar hidrogênio. Pessoal, agora uma informação que você precisa ter. Nas reações de eliminação, nós nunca tiramos dois ligantes do mesmo carbono, nunca. Você vai tirar o ligante de um carbono, o outro ligante de um outro carbono. Normalmente o outro carbono é vizinho, mas não pode retirar dois ligantes do mesmo carbono. Olha aqui, ó. Eu vou retirar esse hidrogênio do carbono da esquerda e o outro hidrogênio do carbono da direita, vizinhos, certo? Aí, ó, eu vou eliminar H2. Eu estou eliminando o hidrogênio, eu estou fazendo uma desidrogenação. Seguinte, quando eu retirar esse hidrogênio, vai aparecer uma valência livre no carbono da esquerda. Quando eu tirar esse hidrogênio, valência livre no carbono da direita. Moçada, essas valências, elas se unem e vai aparecer uma ligação dupla. Aí, ó, CH2 dupla CH2, mais H2, que foi o hidrogênio que você retirou. Então, se eu pegar um alcano e desidrogenar e retirar H2, retirar hidrogênio, eu produzo um alceno. Beleza, moçada? Essa reação aqui não costuma aparecer muito, mas acho que você entendeu direitinho como funciona. Agora, pessoal, eliminação de halogênio. Beleza? Eu vou tirar X2. Aqui eu tirei H2, ali eu vou tirar X2. Eu vou tirar Cl2, Br2 ou I2. Eu vou retirar o X2 de dialetos. Eu vou pegar um aleto que tem dois halogênios e vou tirar, né? Vou eliminar os dois hidrogênios. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Peguei o 1,2 de cloropropano e vou fazer reação de eliminação com ele. Seguinte, para você eliminar halogênio X2, a gente usa zinco em presença de álcool, pessoal. Olha aqui, ó. Então, para eu eliminar X2, no caso Cl2, eu vou usar zinco em presença de álcool. O mecanismo é praticamente a mesma coisa, ó. Você retira um Cl. Vou falar de novo. Nas reações de eliminação, você nunca tira os dois ligantes do mesmo carbono. Não, pessoal. Você vai tirar um ligante, o outro ligante de um outro carbono. No nosso caso aqui, os carbonos que a gente vai escolher são esses dois, ó, porque os halogênios estão nesses dois carbonos. Como é que funciona? Na hora que eu retirar esse cloro, vai aparecer uma valência livre nesse carbono. Na hora que eu tirar o outro cloro, valência livre nesse carbono. O que vai acontecer? Eu vou juntar as duas ligações e vai aparecer uma ligação dupla. Então vai ficar assim, ó, CH2, apareceu uma dupla aqui, CH, CH3. Entendeu? Ó, retirei esse cloro e o cloro vizinho, retirei Cl2. Apareceu uma dupla entre os carbonos. Legal? Agora um detalhezinho, ó, eu retirei Cl2. Esse Cl2 vai reagir com o zinco e vai produzir cloreto de zinco. Vai produzir um sal, cloreto de zinco. Joia? Então, para eu eliminar
halogênio, né? Quando eu tenho um dialeto, eu preciso usar zinco em presença de álcool. E vai aparecer uma ligação dupla entre carbonos. Eu vou produzir um alceno. Tá de boa, beleza? Agora eu queria mostrar uma coisa para você, ainda, pessoal, dentro desse item aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse exemplo. CH2, BR, CH2, CH2, e eu vou pegar aqui um outro BR. Eu vou reagir com zinco metálico em presença de água. Galera, quando eu tenho um dialeto e trato com zinco em presença de água, a gente vai eliminar X2. No caso, a gente vai eliminar BR2, ok? Só que agora vai ter um detalhezinho. Ó, eu vou eliminar esse bromo aqui, ó. Eliminei esse bromo. Eu vou eliminar esse outro bromo. Galera, vai aparecer uma valência livre nesse carbono e uma valência livre nesse carbono. Beleza? Essa valência livre vai juntar com aquela valência livre. O que vai acontecer? Vai dar um composto fechado. Ó, CH2, CH2, CH2. Essa valência liga com aquela, tá? Mais Zn, no caso BR2, brometo de zinco. Você viu? Quando os halogênios estão em carbonos vizinhos, fica uma cadeia aberta e aparece uma ligação dupla. Quando os halogênios não estão em carbonos vizinhos, vai dar um composto fechado, vai dar um ciclo. Pessoal, o próximo, eliminação de HX, dialetos orgânicos. Quem pode ser HX? HCl, HBr e HI. Ok? Então agora eu tenho um haleto orgânico e eu vou eliminar HX. Dá um exemplo aqui para mim, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui esse haleto orgânico, né, o cloroetano. Eu vou tratar com KOH e meio álcool. Estou usando uma base, né, hidróxido de potássio e meio álcool, meio alcoólico. Gente, o KOH é hidróxido de potássio, também chamado de potassa. Então a gente está tratando o haleto com potassa alcoólica. Se acontecer isso, a gente vai eliminar o HX. Não vamos esquecer, ó, nós sempre retiramos um ligante e o outro ligante de outro carbono. Pessoal, nunca pode tirar dois ligantes do mesmo carbono, não pode. Então eu vou retirar o Cl e o H, vizinho de um outro carbono. Você já pegou as manhas? Quando eu retirar o H, vai aparecer uma valência livre nesse carbono. Quando eu retirar o Cl, valência nesse carbono. Gente, as duas valências vão se juntar. Então nós vamos produzir um alceno. Vai ficar C dupla CH2. Tá certo? Aqui, ó. CH2, aparece a dupla CH2. Mais, me ajuda aqui, por favor. Eu retirei HCl. Esse HCl vai reagir com uma base. Ácido com base vai produzir sal, KCl, mais H2O. Tá? Então, nesse caso aqui, eu fiz a eliminação de HCl e eu usei potassa alcoólica, hidróxido de potássio mais álcool. Eu produzi um alceno mais um subproduto, né? O que importa aqui é o composto orgânico formado. De boa também? Gente, só que agora tem um detalhezinho muito importante. Olha aqui para mim. Ó, eu tenho esse exemplo aqui agora, gente. Ó, eu tenho esse exemplo aqui. É o 2-cloro-butano. Eu estou reagindo com potassa alcoólica. Vai ser reação de eliminação. Agora eu quero que você fixe a sua atenção aqui para mim. Ó, o cloro, ele sai e eu não posso tirar H do mesmo carbono do cloro. Sempre de outro carbono. Lembra que eu falei? Normalmente de carbonos vizinhos. Só que agora, pessoal, o cloro
tem dois vizinhos, ó. Aqui eu tenho CH3, tem hidrogênio. Aqui eu tenho CH2, também tem hidrogênio. Tá vendo que o cloro tem duas possibilidades de retirada de H? Quando acontece isso, eu preciso usar a regra de Zaitsev. Gente, regra de Zaitsev. O que esse químico descobriu? Que o hidrogênio, ele sai preferencialmente do carbono menos hidrogenado. Certo? Ó, o hidrogênio sai preferencialmente do carbono menos hidrogenado. Vamos lembrar da regra de Markovnikov. Quando você vai adicionar adendos diferentes, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Markovnikov. Agora eu estou tirando, eu estou eliminando. Quando eu vou eliminar, o hidrogênio sai preferencialmente do carbono menos hidrogenado. Preferencialmente. Dá uma força para mim. O vizinho da esquerda do cloro tem 3 hidrogênios. O vizinho da direita tem 2. Pessoal, o da direita é menos hidrogenado. Então a gente vai tirar hidrogênio desse carbono aqui. Você viu que aqui está CH2? Viu? Eu vou deixar só um H e vou trazer o outro aqui para baixo. E agora, o que eu faço? Eu tiro o cloro, certo? E o hidrogênio vizinho da direita. Porque o carbono da direita é o menos hidrogenado. Pela regra de Zaitsev, quando você vai eliminar, o hidrogênio sai preferencialmente do carbono menos hidrogenado. O que vai acontecer? Valência ali, valência ali, elas vão se juntar e vai aparecer uma ligação dupla ali. CH dupla, CH, CH3. Tá certo? Então nós retiramos o cloro, tá? E o hidrogênio do carbono vizinho da direita, porque ele é menos hidrogenado. Preferencialmente, vai sair hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Pessoal, sai também hidrogênio daqui? Sai, só que pouco. Preferencialmente, você vai tirar do carbono menos hidrogenado, regra de Zaitsev. Nesse caso aqui, eu retirei HCl, ele vai juntar, vai reagir com a base, vai produzir KCl mais H mais H2O. Tá legal? Então tá aí. Toda vez que você for fazer reação de eliminação e tem que tirar hidrogênio de 2 carbonos, né? Você vai retirar preferencialmente do carbono menos hidrogenado. Ô, pessoal, outra reação de eliminação bacana, né, que você tem que conhecer, é a desidratação de ácidos carboxílicos. Na verdade, quando a gente estudou as funções orgânicas, eu já te falei isso. Mas de boa, a gente repete para começar já a fazer uma revisãozinha. O negócio é o seguinte, ó. Aqui eu tenho o ácido etanóico ou ácido acético. Eu vou usar um desidratante. O desidratante mais usado na orgânica é o ácido sulfúrico. Eu vou fazer a desidratação desse ácido. Eu vou retirar água. Desidratar é eliminar água. Só que tem uma OBS para passar para você. Uma observação. Ó, quando eu vou desidratar ácido carboxílico, presta atenção, pessoal, somente as hidroxilas reagem. Tá? Então eu vou tirar a hidroxila para produzir água. De boa? Não pode tirar hidrogênio de carbono que não seja hidroxila. Só que agora ficou complicado. Olha para mim aqui, ó. Aqui eu tenho hidrogênio na hidroxila. Não tem jeito de tirar água, porque só tem uma hidroxila e na hidroxila só tem um hidrogênio. Eu não posso tirar, por exemplo, a hidroxila e um H daquele carbono. Não, H daquele carbono não sai, a ligação é muito forte, não sai, não desidrata. Eu só posso usar hidroxilas para desidratar um ácido carboxílico. Mas como? Se eu só tenho uma hidroxila? Gente, aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar 2 moléculas do mesmo ácido. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, CH3, C. Eu vou até, nesse caso aqui,
Eu vou até colocar o grupo funcional dessa molécula de ponta cabeça para ficar mais fácil para você entender. Olha aqui para mim, ó, ácido acético é a mesma coisa, ó, ácido acético, etanóico. Só que eu peguei duas moléculas porque para desidratar ácido carboxílico eu só posso trabalhar com as hidroxilas. Eu retiro água só usando as hidroxilas. Então me ajuda aqui, por favor, ó. Eu vou tirar HO de uma, o H da outra. Tanto faz aqui, certo? Então vai ficar assim, ó. Retirei o H de uma e a hidroxila inteira da outra, ó. Retirei água. Gente, me ajuda. Quando eu retirar a hidroxila de baixo, vai aparecer uma valência livre nesse carbono aqui. Quando eu tirar o H desse oxigênio aqui, vai aparecer uma valência livre no oxigênio. Eu retirei o H, valência livre. O oxigênio de cima se junta com o carbono de baixo. Então vai ficar assim, ó. CH3, C dupla O, aqui ó, O, e esse carbono aqui vai se ligar no O. C dupla O, e aqui eu tenho um CH3. Mais, certo? A água que eu retirei. Estou desidratando, está produzindo água, mais a água que eu retirei. Isso daqui, galera, ó, C dupla O, C dupla O, isso daqui eu chamo de anidrido. Anidrido de ácido. Anidrido de ácido. Beleza? Qual é o nome desse ácido aqui? Ácido etanóico ou ácido acético? Gente, o anidrido do ácido acético é chamado de anidrido acético. Anidrido etanóico ou anidrido acético. Beleza? Então, quando eu desidrato um ácido carboxílico, eu produzo um anidrido desse ácido carboxílico. Só uma pergunta. Eu posso desidratar ácidos diferentes? Pessoal, pode. Aí o que vai acontecer? Você vai pegar um ácido, uma fórmula do ácido, a fórmula do outro ácido e faz a desidratação. Então é possível, por exemplo, aparecer assim, pessoal, ó, C dupla O, C dupla O, CH2, CH3. Nesse caso aqui, ó, a parte de cima é igual à parte de baixo, ó, dois carbonos. Significa que eu peguei duas moléculas do mesmo ácido. Só que aqui em cima tem dois carbonos, embaixo tem três. Então, nesse caso, nós desidratamos dois ácidos diferentes. Quais ácidos? O ácido etanóico, ou ácido acético, ácido propanóico ou ácido propiônico. Desidratamos dois ácidos diferentes. Isso daqui é um anidrido, e o nome dele vai ser anidrido acético propanóico ou propiônico, tá? Então, ó, anidrido acético propiônico. Acético, mesma coisa que etanóico, propiônico, mesma coisa que propanóico. Vamos supor que eu tenha essa situação aqui, ó. CH dupla CH, C dupla O, OH, e aqui COH dupla O. Pessoal, eu só escrevi aqui o ácido de um jeito que você vai ver eu retirar a água. Mas dá uma olhadinha, ó. É um ácido dicarboxílico, tá? É o ácido, ó, butenodioico. É o ácido butenodioico. Inclusive, se você passar uma linha aqui, ó, você vai ter dois Hs do mesmo lado. Esse é o cis-butenodioico. Ácido cis-butenodioico. Ele também é chamado de ácido maleico. Ácido maleico, tá? Cis-butenodioico ou ácido maleico.
Eu não falei para você que você tem que tirar água só usando as hidroxilas? Sim. Por que que a gente dobrou, pegou duas moléculas do mesmo ácido, lá no caso do ácido acético? Porque ele só tinha uma hidroxila. Gente, só que agora, na mesma estrutura, eu já tenho duas hidroxilas, porque é um ácido dicarboxílico. Então, nesse caso aqui, basta pegar apenas uma molécula. Como é que vai funcionar? Você vai tirar o H de uma das hidroxilas e a hidroxila inteira vai usar um desidratante. O ácido sulfúrico é o desidratante mais usado na química. Quando eu tiro o hidrogênio, aparece uma valência no oxigênio. Quando eu tiro a hidroxila, aparece uma valência no carbono. Gente, esse carbono vai se juntar com aquele oxigênio. Então vai ficar assim, ó. C dupla CH. Aqui vai ficar C dupla O. Aí vai ter um oxigênio, certo? Aqui vai ter um C dupla O. Mais a água que a gente retirou. Você entendeu como é que funcionou? Ó, tirei o H, tirei a hidroxila, emendei o oxigênio no carbono. Gente, C dupla O, O, C dupla O, ó, C dupla O, O, C dupla O. Isso daqui é um anidrido de ácido, legal? Anidrido de ácido. Nesse caso aqui, formou um ciclo. Por quê? Porque era um ácido dicarboxílico. Toda vez que já tiver duas carboxilas na mesma fórmula, toda vez que for um ácido dicarboxílico, você vai produzir uma estrutura fechada. Nesse caso aqui, esse composto é chamado de anidrido maleico. Anidrido maleico. Lá é o ácido butenodioico ou ácido maleico. E aqui eu vou ter o anidrido maleico. É esse composto que está aqui na lousa para você. Tá certo? Então, ó, desidratação de ácidos a gente já tinha feito, né, para produção de anidrido, mas é legal fazer uma revisãozinha para você. Pessoal, dentro de reações de eliminação, eu falei para você que o exemplo que mais cai, desidratação de álcoois, ok? Desidratar, retirar água, eliminar água. Beleza, moçada? Bom, álcool sofre dois tipos de desidratação. Tem a intramolecular e a intermolecular, que eu vou te falar daqui a pouquinho. Intramolecular, eu vou retirar água dentro da molécula, ok? Eu vou pegar a molécula e dentro dela eu vou retirar água. Gente, o que nós aprendemos? Nós nunca tiramos dois ligantes do mesmo carbono. Lembra disso? Eu, nesse caso aqui, vou retirar a hidroxila e um H vizinho dela. Não pode ser o H do mesmo carbono da hidroxila. Legal? Então eu vou retirar esse H, tá certo? Que está vizinho aqui da hidroxila. Aí, ó, estou retirando água, estou desidratando. Você já aprendeu. Aqui vai aparecer uma valência livre, aqui vai aparecer uma valência livre, e as valências livres se juntam para produzir uma ligação dupla entre os carbonos mais a água que você retirou. Legal? Então, ó, na desidratação intramolecular de álcool, pessoal, nós produzimos um alceno. Me ajuda aqui. Esse daqui é o etanol, ou álcool etílico. O desidratante que eu uso é o H2SO4. E no caso de ser a intramolecular, dentro da molécula, eu tenho que aquecer até 170 graus Celsius. Sabe por quê? Porque tirar hidrogênio de CH3, de carbono, é muito difícil. Então você tem que aquecer muito para quebrar essa ligação aqui. Tá bom? Agora detalhezinho. Ó, eu sei que
que a desidratação intramolecular de álcool vira um alceno, tá? Acabei de te falar. Só que aqui vai ter um detalhezinho. Ó, esse daqui é o butano 2-ol. Gente, o que vai acontecer aqui? A hidroxila, ela tem dois vizinhos. Ela tem um vizinho à esquerda, tem um vizinho à direita. Você lembra, né? Eu vou tirar a hidroxila e o H de um carbono vizinho. Como eu tenho dois carbonos vizinhos, eu vou ter que usar a regra de Zaitsev. Gente, o que essa regra diz? Você tem que tirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Do vizinho menos hidrogenado. O vizinho da esquerda tem 3 hidrogênios. O vizinho da direita só tem 2. Pessoal, o vizinho da direita é o menos hidrogenado. Então eu vou retirar hidrogênio do vizinho da direita. Ou seja, eu vou, só para você entender, ó, eu vou deixar só um hidrogênio aqui e vou colocar aqui em cima. O que eu vou fazer? Eu vou retirar a hidroxila e o H do vizinho da direita, porque o vizinho da direita é o vizinho menos hidrogenado. Regra de Zaitsev. Pessoal, saiu a hidroxila, valência livre nesse carbono. Saiu H, valência livre nesse carbono. As duas valências se unem e eu vou produzir uma ligação dupla entre esses dois carbonos, certo? Então deu um alceno com a liberação de água porque nós desidratamos. Sem problemas? Nunca tira 2 ligantes do mesmo carbono. É sempre o ligante com o vizinho. Por que eu escolhi nesse caso o vizinho da direita? Porque ele é o menos hidrogenado, regra de Zaitsev. Moçada, então, desidratação intramolecular de álcool produz alceno. Pessoal, segunda desidratação de álcool vai ser a intermolecular. Ok? Agora, inter é entre moléculas. Meus queridos, se é entre moléculas, eu vou ter que pegar 2 moléculas, né? Ok? Eu estou fazendo aqui a desidratação do etanol de novo. Legal? Só que como agora eu quero a desidratação intermolecular, eu vou pegar 2 moléculas do etanol. Lembrando que eu vou ter que usar um desidratante e você aprendeu que o desidratante mais usado na orgânica é o ácido sulfúrico. Gente, e um detalhezinho. A temperatura lá da intramolecular era 170 graus Celsius. Daqui a pouquinho eu vou colocar a temperatura da intermolecular do etanol. Me ajuda? Agora, pessoal, eu vou usar as hidroxilas, porque tirar hidrogênio da hidroxila é relativamente simples. Tirar hidrogênio de carbono que não tem hidroxila é muito difícil. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar o hidrogênio de uma hidroxila e a hidroxila inteira da outra molécula. Tá joia? Me ajuda aqui um pouquinho. Ó, quando eu tirar esse hidrogênio, vai aparecer uma valência livre no oxigênio. Quando eu tirar a hidroxila, vai aparecer uma valência livre no carbono aqui, ó, nesse carbono. Gente, esse carbono vai juntar com o oxigênio. Então nós vamos produzir isso, ó, CH3, CH2, O, o carbono vai emendar aqui, ó, CH2, terminando com CH3, mais a água que eu retirei. Beleza? Me ajuda? Eu aqui só estou tirando água da hidroxila. Só estou usando hidroxila para retirar água. Tirar água usando só hidroxilas é mais fácil do que tirar hidrogênio de carbono. Ok, pessoal? Então, nesse caso aqui, a gente vai aquecer até 140 graus Celsius. Lá na intra, eu aqueci até 170. Na intermolecular,
eu vou aquecer até 140 graus Celsius. Para fechar, quando a gente vai fazer desidratação intramolecular de álcool, vira um alceno. Quando a gente faz desidratação intermolecular de álcool, a gente produz o que é isso aqui mesmo, pessoal? Um éter. Esse éter aqui, ó, etoxietano, éter dietílico, e no comércio ele é conhecido como éter sulfúrico. O nome comercial dele é éter sulfúrico, ok? Por quê? Porque para você obtê-lo, você usa o ácido sulfúrico. Esse éter sulfúrico aqui é o éter comum. Inclusive, esse éter sulfúrico, né, o etoxietano, ele foi usado há muito tempo atrás como anestésico, certo? Lá na antiguidade, eles usavam isso como anestésico. Legal, pessoal? Então tá aí, fechamos reações de eliminação.